E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos com toda essa lei que hoje dou perante vós. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Palavra esta que na hora que eu estava aqui no púlpito e olhei, foi essa palavra, né, que Deus me deu assim. Porque que gente há tão grande que tenha Deus tão chegado como o Senhor. Que privilégio. Que privilégio eu e você ter um Deus tão grande como o Senhor. Um Deus de milagre, um Deus que antes da gente abrir a boca, Ele já sabe o que você vai falar, o que você está pensando. Um Deus que está todo o tempo cuidando de nós. E eu me deparei com essa palavra de Moisés exortando, né, o povo a obedecer. Por que Deus estava ali usando Moisés para advertir aquele povo que era necessário eles serem obedientes ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha tirado aquele povo do deserto, o Deus que tinha suprido as suas necessidades, e um povo que muitas vezes se esquecia desse Deus. E ele ali começa a falar com Moisés. Moisés, fala ali para aquele povo de Israel, para que eles ouvem, olha só, ouvem os estatutos e os juízos. Eles precisavam estar atentos à lei de Deus e saber do juízo de Deus também. E às vezes a gente só quer saber das coisas boas, né? Mas Deus é um Deus que está sempre nos fazendo lembrar que Ele é amor, mas é fogo consumidor também. Ele é fiel na sua palavra, de nos fazer coisas boas aos nossos olhos e ruins também. Porque ele começou a falar com Moisés começou a falar para aquele povo e falou, olha, fala para esse povo ouvir a voz e o juízo do Senhor, aquilo tudo que eu ensino, mas não era só para ouvir não, era para também cumprir. É difícil cumprir a lei de Deus, é difícil, mas nós olhando, nós sabemos que servimos ao Deus do impossível, um Deus que está todo o tempo nos dando a possibilidade de cumprir, porque se não fosse possível, Deus não falava que era necessário que viéssemos a cumprir. E ele falou assim, para que entres na terra que o Senhor prometeu aos vossos pais. Então aquele povo tinha uma promessa, tinha uma terra, e eles precisavam cumprir aquilo que Deus estava falando para herdar aquela terra. E Deus conhecendo no povo, né, da sua criatura que Ele conhece muito bem, Ele sabia que era um povo que na mesma hora Ele estava pensando em prosseguir, mas a adversidade parava. Então Ele estava falando, fala para esse povo, para cumprir. Nós precisamos, né? Esse mesmo povo somos nós. Que Deus fala, nós ouvimos, a igreja ouve o que Deus está falando, mas não é só ouvir. O interesse de Deus é que você cumpra, porque Ele também tem uma promessa para a sua vida se você cumprir. Então Ele fala assim, olha, fala para esse povo, nada acrescente a palavra que eu vos mando, e nem diminua. O povo que Deus conhece, que sabe que é um povo que gosta de acrescentar coisas, gosta, tem prazer em acrescentar, mas a palavra de Deus não pode ser acrescentada, nem diminuído. Será por quê, né? Porque a palavra de Deus é fiel. Não é necessário jurar a Deus, porque a palavra já está escrita. Você não precisa acrescentar nem diminuir. E Ele conhece muito bem o seu povo. E Ele diz, não, manda guardar, eles guardarem. E Deus vem testificando isso lá em Apocalipse, que a gente não tem que tirar nem um tio da sua palavra. Eu não sei o que você tem feito
com a palavra de Deus. Não sei se tem acrescentado, se tem diminuído, mas hoje Deus está mandando você ouvir o que Ele tem falado. As leis do Senhor é para ser cumprida. Tem muita gente que fala assim, isso aí foi no Velho Testamento, foi Moisés que escreveu. Mas Moisés escreveu inspirado pelo Senhor. E Jesus disse que Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Jesus fala assim, dai a César o que é de César, então está cumprindo. E a palavra de Deus, bem-aventurado aquele que ouve e executa. Deus te chama de prudente, se você ouvir a palavra e fazer. Porque não adianta você só ouvir, é necessário fazer. Nós temos essa ordem para fazer, mas o que eu preciso fazer? Você tem conhecido a palavra de Deus. Deus tem te dado a palavra dele para cumprir. Será que você tem cumprido a palavra do Senhor? Ou passado à frente do Senhor? Muitas vezes passamos por momentos difíceis porque nós ouvimos e não executamos. É como a nossa pastora falou, ouve. Para ser plantado tem que ouvir, deixar enraizar essa palavra no nosso coração. Certa vez eu ouvi uma pregação, nem foi pregação não, a irmã Neuza dirigindo, e ela falou que nós precisamos, na verdade, ser plantada na igreja, é como foi falado hoje. Por quê? Tem pessoas que estão aqui, daqui a pouco está ali, tá só pulando, muitas das vezes de igreja em igreja. Eu tenho pessoas que começou comigo, que já passou quase por 10 igrejas. E vai crescer como? Como foi ilustrado. Uma plantinha, se você mudar, tirar uma muda, ela já sente. Ela já sente. Então, se a gente que é para uma plantinha, se ficar de igreja em igreja, vai enraizar como? Não deixando a palavra implantar no nosso coração, nós vamos crescer como? E a palavra de Deus fala que importa que Cristo cresça em nós e nós diminuamos. Nós vamos só diminuir, Cristo não vai crescer na nossa vida. Então nós precisamos ouvir a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. É necessário. Aqui fala assim, os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal. E aquele povo tinha visto, era um povo que tinha saído do Egito, e se misturou ali com aquele povo, idolatrando. E Deus permitiu, falou assim, vai lá Moisés, enforca aquele povo todo que está ali idolatrando, por causa da idolatria. Então Deus é amor, mas na hora que você não ouve a palavra do Senhor para cumprir, Ele também te consome. Aí a gente fala assim, mas por que eu estou passando por tanta luta? No mundo tereis aflição, mas muitas vezes a luta que nós passamos é porque só ouvimos. E é necessário a gente colocar a vontade de Deus na nossa mente, no nosso coração. E hoje Deus está falando, fala ali para aquele povo, para ouvir e executar. Só ouvir é bom, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está tendo a oportunidade de ouvir a vontade de Deus para a sua vida, executa. Seja plantada, enraizada nessa raiz do Senhor. Planta a sua casa. É preciso, quando vai fazer uma casa, alicerçar com coisas firmes, né? Aqueles como fala aquele, qual é o nome, Nelson? Aqueles ferros grossos, né? Para vir a chuva e o vento não cair. E isso só nós vamos ver não cair se você estiver firmado na vontade do Senhor
vai fazer você cair. Por quê? Hoje mesmo nós ouvimos falar da palmeira, né? A palmeira vai lá no chão, assim, ó, quando o vento vem, e se levanta. E o cedro é aquela que vai ficando, a raiz vai bem lá no fundo mesmo. Então nós precisamos ser assim. Nós precisamos estar firmados na rocha. Essa rocha é o Senhor. E Deus sabia. Deus, na época lá de Jesus, os fariseus colocavam muitas coisas, né? Muitas leis. E Deus, sabendo disso, era um povo que estava acrescentando. Colocava coisas que nem eles mesmos podiam fazer, os escribas. Era lei, era que colocava para o povo fazer. Era viver no jugo, né? Aquele peso. Mas Deus não é assim. Ele fala, ele mesmo fala que nós temos que trocar. Podemos trocar o jugo, o nosso jugo que é pesado com o dele. O fardo do Senhor é leve. É leve. Então nós precisamos, igreja, estar atento à voz de Deus. Porque ele diz assim: vedes aqui que vos tenho ensinado o juízo, como me mandou o Senhor, Moisés falando. Deus tem nos ensinado a lei dele e tem mostrado, né, as maravilhas que ele faz. Quantas coisas Deus tem feito na minha e na sua vida. Quantas coisas que quantas vezes a gente acha que não tem jeito. E Deus tem feito. Nós precisamos esperar no Senhor, porque Ele tem uma promessa. Ele tinha uma promessa para esse povo. E nós temos uma promessa também. Nós estamos estudando, né? O começo, o início de tudo. E nós temos visto, nós temos estudado um povo. Né? Hoje mesmo nós falamos de Isaac. Um povo que o Isaac tinha promessa. Era um povo como nós que temos promessa. Mas ele esperou com paciência a promessa vir na vida dele, porque ele conhecia a vontade de Deus, a vontade de Deus para a vida dele, a promessa de Deus para ser cumprida na nossa vida. Nós precisamos sim obedecer e cumprir, porque muitas das vezes estamos na casa do Senhor fazendo, né, achando que estamos fazendo, e precisamos cumprir a vontade do Senhor. É tempo de analisar. Nós estamos aqui nas vésperas, né, do Natal, que o povo comemora de uma maneira totalmente errada. É Cristo, nascimento de Cristo, não é bebedice, não é comelância. E Cristo nasceu de uma simplicidade tremenda. Quando estamos para assim, grávidos, né? Nós pensamos em muitas coisas, onde vamos ter coisas melhores para nossos filhos. E Jesus nasceu tão simples, não tinha lugar para nascer. A Maria foi pedir um espaço ali e não teve lugar naquela hospedaria. Foi simples, numa manjedoura. E nós temos tanta coisa e falhamos na vontade de Deus. E Deus tem permitido muitas coisas na nossa vida para nos provar. E será que nós vamos ser aprovados? Deus é amor. Deus não desiste de você. É por isso que Ele está falando: ouve, não acrescente, não diminui. Porque é muito fácil apresentar para o nosso benefício, diminuir para o nosso benefício, é muito fácil. Mas será que nós vamos herdar? Esse povo tinha uma terra para herdar, e nós temos um céu para entrar. E só vamos entrar se obedecermos. Nós trabalhamos
precisamos obedecer o patrão. Nós temos pais, né? Precisamos obedecer os pais. É o primeiro mandamento do Senhor. Nós temos pastores, pastoras, precisamos obedecer. Ah, mas aqui está falando da lei. A lei foi dada para pastores, para passar para a igreja. E é necessário obedecer. Deus chora. Os pastores choram. Os pastores, nós pecadores, né? Pastor, se nos disser que não pegamos, somos mentirosos. Temos que nos esforçar para não viver no pecado. Mas de vez em quando a gente... Só que nós temos um que está intercedendo e graças a Deus temos o Espírito Santo de Deus que está sempre nos lembrando, né? Ó, tá errado, hein? Senhor, me perdoa. Vai, não peque mais. Não é toda hora pedir perdão pela mesma coisa, não. Vai e não peque mais, né? Então Deus está prontinho para estar nos perdoando. Ele quer que nós confessemos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ah, mas eu vou confessar só a Deus. A Bíblia fala para confessar. Às vezes a gente fala assim, eu já confessei a Deus. Tem. Mas é Bíblia. Está fugindo do que está escrito. Então precisamos estar atento o que Deus coloca na sua palavra para poder fazer. Porque se não fizermos, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Esse povo aqui, tem povo aqui que não entrou. Moisés mesmo não entrou. Mas por que Moisés não entrou, né? Moisés, fala a rocha. Fala! Né? E Moisés, com tanta ira de ser ali, ó, perturbado pelo aquele povo, feriu a rocha. Mas tão pouco, né? Cumprir a palavra de Deus. Se falhar em um ponto, Jesus, é difícil, né? Mas não é impossível. Deus dá tempo. Aí a gente fala assim, mas como que a gente vai ficar sem falhar nenhum ponto? Deus sabe, Ele dá tempo. Às vezes tem pessoas doentes e tem alguém que fala assim, Deus está tratando. E eu creio que Deus está tratando mesmo, né? Para poder ser purificado. E na hora que Deus chamar, está bonitinho, né? Está sem um pecado. Então, que nós nessa noite, aí aqui vamos lá, fala assim, olha, guardai, pois, e fazei, porque esta será a vossa sabedoria. Guardar os mandamentos do Senhor é ser sábio, né? É ser sábio. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todo esse estatuto e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Nós temos esse compromisso de guardar, porque nós temos um povo a nos observar. E Deus quer que esse povo, aleluia, olhe para nós e fale, só este grande povo é gente sábia. Por quê? Porque tem a sabedoria de Deus, anda diferente, fala diferente, age diferente. Será que você tem agido diferente? Será que eu tenho agido diferente? Esta é a oportunidade que Deus está nos dando. Aí diz assim, porque que gente há tão grande que tenha Deus tão chegado como o Senhor? Que privilégio é esse? Que privilégio é esse de ter um Deus tão grande e tão chegado como o Senhor? O Deus que tem te chamado pelo nome, o Deus que na hora que você se aproxima dele, que quer ter intimidade, quanto mais
se aproxima de você. Ele vai te revelando coisas grandes e firmes, como já ouvimos. Então, que Deus é esse? Não é um Deus que você se curva e Ele não tem ouvido para ouvir, não tem boca para te instruir, não tem olhos para te ver, mas é um Deus que tem olhos, é um Deus que não dormita, é um Deus que está todo o tempo esperando ouvir a sua voz. Ah, mas Deus sabe que eu preciso, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Nós precisamos ser humildes a ponto de ter essa consciência que sozinho nós não podemos nada. E saber que Deus é tudo e Ele pode na nossa vida. Ah, eu não vou conseguir fazer. Vai conseguir, porque Deus está na frente. Se é Deus que está falando, te chamando, te prometendo, Deus vai cumprir. E você vai ser beneficiado. Jesus. E que gente há tão grande, que tem estatuto e juízo tão justo, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Que coisa maravilhosa. Glória, glória. Que coisa maravilhosa é você saber que você tem um Deus que não te fala nada em oculto, não deixa nada em oculto. Ele traz a revelação para você. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Continua perseverando em ler, continua perseverando